Apocalipse capítulo 4. Apocalipse mostra a vitória de Cristo e sua igreja sobre o diabo e os seus anjos, porque Jesus reina, Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vamos ler capítulo 4, de 1 a 11, e nós estaremos lendo juntos essa passagem sobre a visão do trono de Deus. E hoje nós iremos falar sobre a igreja sem esperança, e é o tema que vai ser aprofundado nas nossas classes sobre este tema tão importante. Vamos ler essa passagem para a nossa edificação. Diz assim em Apocalipse 4, de 1 a 11. Todos juntos? Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como queimar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, e ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco, Deus, por meio da tua palavra, que a tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que a tua palavra possa trazer vida à nossa vida, e que a tua igreja seja edificada, despertada para confiar mais e mais no Senhor, que está sentado sobre um alto e sublime trono, e o Senhor está reinando, o Senhor não está inerte, o Senhor não está passivo, o Senhor está agindo sobre todo o mundo, sobre todo o universo, o Senhor reina soberanamente. Louvado seja o teu nome, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Nós vivemos num mundo quebrado, num mundo caído. Nós temos pessoas que às vezes colocam bombas em seu corpo e se detonam essas bombas em nome de Alá. São terroristas. Nós temos o noticiário noturno que sempre passa uma mensagem de algum assassinato, de alguma tragédia no mundo. Nós temos também o abuso de drogas e álcool que cresce galopante, e é só poder ver isso nas praças, nas ruas, no centro da cidade, pessoas que estão se drogando, pessoas que estão escravas do crack, escravas das drogas.
Nós vemos também famílias separadas que se tornaram mais comum do que as famílias tradicionais, onde nós temos a figura do pai e da mãe vivendo debaixo do mesmo teto. Quantas famílias quebradas! E por causa da realidade do mal, muitos negam a existência de Deus, dizem que Deus não existe por causa da realidade do mal, e vivem sem esperança. Pessoas que estão deprimidas, pessoas que atentam contra a própria vida, pessoas que já não têm esperança mais de nada, pessoas que pensam como os filósofos existencialistas: comamos e bebamos que amanhã morreremos. De igual forma, meus irmãos, muitos cristãos também se entregam ao desespero, ao desânimo, ao fracasso, por causa das perseguições, por causa das guerras, por causa das aflições, por causa dos sofrimentos, por causa de Cristo. Quantas pessoas sofrendo na Ucrânia, a igreja sendo perseguida também pela a guerra, pessoas que estão sofrendo em áreas de conflito, como também no mundo islâmico. Nós temos aqui o missionário Pedro, que foi para a Malásia, ele esteve numa igreja no Paquistão, onde essa igreja foi destruída. E eles reedificaram a igreja novamente. E a igreja, às vezes, é protegida com o diácono na porta da igreja com armas, por causa da violência contra a fé cristã. No entanto, meus irmãos, a igreja não está isenta das lutas e adversidades da vida. Deus usa as tribulações da vida como instrumento para o nosso crescimento, para o nosso despertamento espiritual. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O texto não diz que todas as coisas são boas, mas que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Além do mais, nós devemos saber que o destino do mundo, ele não está na mão dos governantes, dos poderosos deste mundo. O destino do mundo está nas mãos de Deus. Deus é o Deus todo-poderoso, Ele está no controle de tudo. Quando João escreveu, por exemplo, a revelação do Apocalipse, ele estava preso na ilha de Patmos, uma ilha prisão, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E na primeira visão que João teve, do capítulo 1 a verso 3, ele viu a igreja, e Cristo no meio da igreja. E esta igreja, que vista ali por João, é uma igreja que estava sofrendo pelo Império Romano, que uma igreja também que tem falhas, porque os seus membros são pecadores, carentes da graça de Jesus, mas também é uma igreja vitoriosa por causa de Cristo, Senhor e Redentor da igreja. Entretanto, agora João viu um trono, e alguém assentado sobre esse trono, e João pôde ver aqui, que Deus está no controle de tudo, né? Do trono, Deus governa sobre tudo. Em outras palavras, nós não precisamos temer as perseguições, os sofrimentos por causa da fé. Na época que João escreveu esta passagem, este livro de Apocalipse, cristãos estavam sendo mortos. Os apóstolos, todos eles já estavam mortos, e João era a última voz. E mesmo esse que era a última voz apostólica, ele estava preso na ilha de Patmos por causa da fé cristã. Cristãos eram crucificados, cristãos eram queimados, mas João viu, quando ele olhou para o céu, ele viu uma porta aberta, e ele viu alguém assentado sobre um alto e sublime trono, e que estava governando, Deus no controle de tudo. Por isso, há esperança, meus irmãos, porque João viu uma porta aberta no céu. Em Patmos, da ilha prisão, João só podia ver tudo escuro e sem esperança. No entanto, Deus levou João a ver a existência de um outro mundo. No céu, ele viu a glória e majestade de Deus através de 3 pedras preciosas. Ele vê aqui em símbolos a pedra de jaspe. É uma pedra branca, simbolizando a santidade de Deus. Deus é santo. Ele vê também uma pedra preciosa chamada pedra de sardônio, que é uma pedra vermelha, simbolizando a justiça de Deus. Deus é justo. E ele vê também uma pedra, uma esmeralda, e ele vê ali um arco-íris, símbolo da esperança no meio do julgamento. E é como se ele estivesse lembrando de Noé
pós-saída da arca, quando apareceu ali o arco da aliança, aparecendo que Deus não ia mais destruir o mundo com água, era símbolo de esperança. Deus é gracioso com o seu povo, e nós podemos ver que há esperança no meio do julgamento. Cristo morreu na cruz por nós para nos livrar do pior dilúvio, o dilúvio do juízo, da morte eterna, do fogo eterno. Antes de Deus derramar o seu juízo sobre a terra, Ele oferece graça. E o Evangelho é a graça de Deus, é a mensagem que tem que ser pregada a tempo e a fora de tempo. Há esperança, há uma porta aberta no céu. Mas em segundo lugar, há esperança, porque João viu um trono que não se abala diante das ameaças do Império Romano. Do trono Deus governa sobre tudo, mesmo na época do governo de Domiciano, que mandou exilar João na ilha de Patmos, e ele estava ali preso por causa da fé. Existe um trono acima de todos os tronos. O trono humano passa, os governos passam. Onde está Nero? Onde está Domiciano? Onde está o Império Romano? O Império Romano caiu. Existe um trono acima de todos os tronos. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, que são as manifestações da ira de Deus. Deus está irado com os inimigos da cruz. O trono de Deus não é passivo, Deus não está inerte. Ele tem se manifestado em juízo contra os homens ímpios. É só a gente olhar na história o dilúvio que destruiu o mundo. Sodoma e Gomorra, 2 cidades que foram destruídas por causa de suas impiedades, terremotos, maremotos, a morte de Herodes, que foi morto, comido de vermes na frente de todo o povo. Ninguém escapará do juízo de Deus. Onde está o Império Romano? Onde está o Império Babilônico? O reino humano passa. Os reinos humanos passam, mas o reino de Deus permanece para sempre, porque Deus está assentado no trono e reinando. Mas há esperança, meus irmãos, porque João ouviu o cântico da vitória da igreja. Primeiro, cantam seres viventes, e aqui esses seres celestiais, representantes aqui de toda a ordem criada, da vida animada. O leão representando aqui a vida dos animais selváticos, o boi representando a vida dos animais domésticos, o homem representando a vida humana e a águia representando a vida dos pássaros. E eles proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E esses seres estão dizendo que Deus é santo, que Deus não erra, que Deus não falha, que Deus é puro, que Deus é santo, 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 e que Ele é o Todo-Poderoso. Todo o governo está nas mãos dEle, Ele governa sobre tudo e sobre todos, e nada escapa do seu controle. Não cai uma folha de uma árvore se não for da permissão de Deus. A Bíblia diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. A Bíblia diz que não cai um pardal de uma árvore se não for do consentimento de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, e Ele é um Deus eterno, aquele que era, que é e que há de vir. O Deus eterno, Ele é o eterno eu sou. E depois cantam os 24 anciãos, simbolizando aqui tanto a igreja do Antigo Testamento quanto a igreja do Novo Testamento, simbolizando aqui os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Eles se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. E eles então colocam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o louvor, pois criastes todas as coisas e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Deus é a fonte de toda a existência, é digno de toda adoração e garantidor de nossa vitória. A igreja de Deus não se prostra diante do Império Romano, somente diante do trono de Deus.
Nós não nos curvamos diante de Domiciano, nós não curvamos diante dos impérios, nós curvamos diante do eterno, diante do trono de Deus, somente diante do trono de Deus. A igreja de Deus afirma que a criação não é obra do acaso, não é obra de uma evolução de bilhões de anos, não é obra de uma grande explosão, mas é obra de Deus. Ele criou todas as coisas segundo a sua vontade, e porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, ele criou tudo para a sua glória. Por isso, só ele é digno de toda adoração. Domiciano queria ser chamado de Senhor e Deus, mas a igreja não se curvou, não se prostrou, não se dobrou diante do Império Romano, mas se curvou diante do trono de Deus, daquele que governa sobre tudo e sobre todos. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Nós também vivemos dias difíceis. Estamos vendo aí 2 guerras na Ucrânia e uma guerra também em Israel. Nós temos rumores de guerra da Venezuela contra a Guiana. Como viveremos? Descansando na providência de Deus. Nós vivemos num mundo anticristão, numa cultura anticristã, com grandes desafios na família, na igreja, na sociedade, no trabalho. Mas do início ao fim, Deus está presente, comandando a história. Ele está sentado no trono, e o trono governa sobre tudo. Nada escapa do controle de Deus. Domiciano não é Senhor e Deus, só o Senhor é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Rei do Universo. Há um trono, e este trono não está vazio, há alguém assentado no trono governando. Uma teologia forte, meus irmãos, da soberania de Deus, traz para nós consolo, traz para nós esperança e paz. Em meio aos desafios da vida, às lutas da vida, Deus está sentado no trono, e Ele está governando sobre tudo e sobre todos. Como viveremos? Primeiro, descansando na soberania de Deus, mas em segundo lugar, adorando ao Deus Todo-Poderoso. A igreja redimida se prostrou diante do trono e adorou aquele que está sentado sobre o trono e depositou as suas coroas diante do trono, porque a nossa vitória vem do Senhor. Nós somos vitoriosos por causa da vitória de Cristo, uma vez que tudo que somos e temos provém da graça de Deus. Por isso nós devemos depositar as nossas coroas diante do trono. Os 24 anciãos estão vestidos de branco e usando coroas de ouro. E as vestes brancas aqui falam da justificação. Nós não estamos nus, nós estamos cobertos com a justiça de Cristo, com o manto da justiça de Cristo. E a justificação é o ato pelo qual Deus nos declara justos pelos méritos de Cristo. Cristo colocou na nossa conta a sua justiça, os seus méritos, e nós estamos vestidos de branco, porque o sangue de Jesus nos lavou de todos os nossos pecados. E Deus diz: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Mas eles estão também com coroas de ouro, e as coroas de ouro falam da vitória em Cristo. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, de sorte que nem morte, nem vida, nem principados, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Devemos adorar a Deus, meus irmãos, pois fidelidade, misericórdia, juízo e santidade são marcas do seu reinado, e Ele governa sobre tudo e sobre todos com justiça e verdade. E por isso nós devemos adorar ao Senhor de todo o nosso coração. E nós devemos nos prostrar diante do trono de Deus e dizer: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a honra,
a glória e o louvor, pois o Senhor criou todas as coisas segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E a Ele todo louvor, toda adoração. Vamos falar com Deus, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar a face do Senhor, porque a igreja enfrenta desafios, mas nós estaremos sempre vencendo, porque o Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono, e Ele está reinando, e Ele cuida da nossa vida, da nossa casa, dos nossos filhos. Ele está conosco em toda e qualquer situação, na alegria e na tristeza, na saúde e da doença. Deus está conosco, e Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos falar com Deus. Pastor Rui vai estar orando nesse exato momento.